Para cobrar uma indenização por síndrome do manguito rotador no trabalho, você vai precisar entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Esse tipo de processo costuma ser bem delicado e não é todo advogado que sabe lidar. Como esses casos costumam envolver valores bem altos, você precisa entender exatamente onde está se metendo. Mas fica tranquilo, porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como esse processo funciona, os documentos necessários e como dar início. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Indo direto ao conteúdo, vamos começar entendendo como funciona uma ação por síndrome do manguito rotador no trabalho. Todo o processo trabalhista começa com o seu advogado enviando um documento chamado de petição inicial para a Justiça. Esse documento é uma espécie de carta para o juiz, explicando o que aconteceu e por que a empresa deve te indenizar. Antes de dizer se você tem razão ou não, o juiz vai chamar a empresa para se defender. Depois das explicações da empresa, o juiz vai chamar um médico para analisar se a sua síndrome do manguito rotador foi causada ou agravada pelo seu trabalho e a gravidade dela. No seu caso, o ideal é que esse médico seja um ortopedista ou um médico do trabalho. Além disso, você e o seu patrão poderão ouvir testemunhas e juntar documentos. No fim de tudo isso, o juiz vai decidir se você tem direito ou não à indenização. Depois dessa decisão, tanto você como a empresa podem recorrer. E esse é só um pequeno resumo de como funciona esse tipo de ação. Na prática, gente, é algo bem mais complexo. Para entrar com um processo de indenização por síndrome do manguito rotador, você vai precisar de alguns documentos. Esses documentos vão variar de caso para caso, mas alguns documentos básicos que você vai precisar são o seu RG ou CNH, sua carteira de trabalho e o comprovante de endereço. Esses aí são os documentos que vão servir para te identificar. Além deles, você também vai precisar da CAT. Você vai precisar de todos os documentos médicos relacionados à doença, como laudos, atestados, receitas. Os exames de imagem, como ultrassom e ressonância magnética, são muito importantes nesse caso. Os de ressonância magnética, inclusive, são até mais importantes que o ultrassom. Você também vai precisar de todos os comprovantes dos gastos que você teve com a síndrome do manguito rotador, como notas fiscais, recibos, declarações. Se você gastou com fisioterapia, também é importante ter os recibos. Se você ainda não fez, mas vai precisar fazer fisioterapia e não tem como pagar, é importante ter pelo menos os encaminhamentos médicos. Caso você tenha sido demitido, os documentos de rescisão também são muito importantes nesse caso. Outra coisa que você vai precisar é de documentos que provam o que você fazia na empresa. Na verdade, o foco tem que ser naquilo que você fazia e que contribuiu para desenvolver a síndrome do manguito rotador. Por exemplo, se você pegava muito peso, fazia movimento repetitivo, vai precisar provar tudo isso. Dependendo da situação, seu advogado pode pedir alguns outros documentos, mas os principais são esses. Se você não tem todos esses documentos, não se preocupa. Conversa com seu advogado e explica quais estão faltando e ele vai avaliar se o que você tem é suficiente ou não. Uma coisa que você precisa ficar muito atento é em relação ao prazo para dar entrada nesse tipo de ação. E isso porque muita gente fica anos esperando e acaba perdendo os direitos. Mas antes de te mostrar esses prazos, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Mas agora, voltando aqui para o nosso conteúdo, existem dois prazos importantes, um de 5 anos e outro de 2 anos. O prazo de 5 anos começa a contar do momento em que você souber todas as consequências da síndrome do manguito rotador. Já o prazo de 2 anos começa a contar quando você é demitido da empresa. Na prática, os tribunais vêm entendendo que, nesses casos, o prazo de 5 anos vai iniciar a partir do momento em que você receber o auxílio acidente no INSS. Quando você não recebe o auxílio acidente, esse prazo é contado da perícia na justiça. E aqui vai um detalhe importante em relação aos casos graves, que causam sequelas permanentes. Quando você sofre uma redução da capacidade de trabalhar devido à síndrome do manguito rotador, um dos direitos que você pode ter é o de uma pensão vitalícia. E essa pensão não prescreve totalmente. Isso significa que mesmo que você tenha adoecido há 10 anos, ainda pode receber essa pensão. Outro detalhe que pouca gente sabe
sabe é que você pode entrar com uma ação de indenização enquanto continua trabalhando na empresa. Apesar disso ser possível, não é o mais comum. Geralmente, as pessoas optam por entrar com uma ação após saírem da empresa. Mas isso não é uma regra, principalmente se após descobrir a doença, você não quiser continuar trabalhando naquele lugar. Você pode optar por aguardar sair da empresa ou entrar na justiça imediatamente. Outra dúvida que surge bastante por aqui é em relação ao tempo que demora uma ação como essa. Olha, infelizmente, para nenhum tipo de ação trabalhista existe um prazo mínimo ou máximo. A sua ação de indenização pode demorar meses ou até anos. Segundo as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho, um processo trabalhista que vai até a última instância demora cerca de 3 anos. Isso significa então que o seu processo só vai demorar 3 anos? Não, não significa. Pode ser que demore menos ou mais tempo, não existe uma regra. Nos últimos anos, eu vejo as ações de indenização por síndrome do manguito rotador demorando cerca de 2 a 3 anos para serem resolvidas. Agora, muita atenção aqui. Esses assuntos envolvendo doenças do trabalho, a gente não aprende com profundidade na faculdade. Então nós, advogados, precisamos fazer cursos extras, pós-graduação, estudar muito para dominar esse assunto. Isso é algo que nem todo advogado está disposto a fazer. Então você precisa ter muita atenção na hora de escolher alguém para te ajudar em um caso assim. Porque se você contratar um advogado generalista que não sabe pedir da forma correta, você arrisca receber uma indenização menor do que você tem direito. Se você nunca contratou um advogado e não tem nem ideia do que deve levar em consideração na hora de escolher um bom profissional, a seguir você precisa assistir esse vídeo aqui. Eu também vou deixar essa playlist com mais de 10 vídeos só falando sobre a síndrome do manguito rotador. Se precisar de ajuda com o seu caso, é só deixar aqui nos comentários ou falar com a gente pelo WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.